Olá, tudo bem com você? Você é casado? Você é casada? Hoje eu quero falar sobre casamento. Eu quero falar que Deus está interessado no seu casamento. Afinal de contas, foi Ele que criou o casamento. Porém, analisando alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, podemos ver alguns dados estarrecedores de casais que se separaram ou se divorciaram nos últimos anos. Por exemplo, um estudo de 2018 apontou que 1 a cada 3 casamentos terminaram em divórcio nos últimos 25 anos. Um outro estudo também apontou que o número de divórcios aumentou cerca de 80% nos últimos 10 anos. E finalmente, quase 140 mil casamentos foram cancelados no ano passado no país. E esses dados estão aumentando. Por quê? Será que tantos casamentos estão com tantos problemas? Quando você ouve esses dados, estatísticas oficiais do país, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos dando essas informações, o que esses dados causam em você? Todo casamento começa com uma aliança. E eu não estou falando aliança no sentido físico, como essa daqui, mas eu estou falando que todo casamento começa com uma aliança de ambas as partes. O esposo e a esposa, os cônjuges, fazem um compromisso de estarem juntos, de mutualmente se apoiar. Portanto, tudo que acontece dentro do casamento é de responsabilidade dos cônjuges. Os fracassos e as vitórias, as bênçãos e as maldições que acontecem dentro do casamento é de competência exclusiva do esposo e da esposa. Eu li recentemente num site evangélico que 10 de cada pedidos de oração, para cada pedidos de oração, cada 10 pedidos, 7 são pedidos pedindo por restauração em casamentos. Ou seja, 70% dos casais evangélicos estão pedindo orações nos seus casamentos, porque estão passando por problemas e dificuldades. Isso é uma má ou uma boa notícia? Podemos dizer que é uma má notícia porque confirma a estatística do IBGE que cerca de 80% dos casamentos estão com problemas no Brasil. Porém, a boa notícia é que se as pessoas estão pedindo oração pelos seus casamentos, é que de alguma maneira elas estão confiando que Deus tem poder para restaurar esses casamentos. De alguma maneira essas pessoas ainda deslumbram a possibilidade dos seus casamentos serem restaurados. Como eu já disse, Deus criou o casamento. E Deus criou o casamento com o interesse de fazê-lo dar certo. Tanto que Malaquias, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus odeia o divórcio. Alguns casamentos que estão com problemas nos dias de hoje podem ser facilmente consertados. Outros são um pouco mais complicados, precisam de um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dedicação dos cônjuges para conseguirem corrigir os seus problemas. E talvez para algumas pessoas, alguns casamentos parecem até
impossíveis de serem restaurados. Mas o que é impossível para Deus? O que é impossível para o Deus que abriu o Mar Vermelho, que acalmou tempestades, de que ressuscitou a Lázaro? O problema é que, infelizmente, muitos casamentos não são restaurados porque o casal não procura Deus. Muitos tentam resolver os seus problemas ou mascará-los e não procuram a ajuda de Deus, apenas soluções humanas para os seus problemas. Talvez você esteja passando por um problema no seu casamento hoje. E eu venho através desse vídeo não trazer palavras mágicas para corrigir ou consertar o seu casamento, mas para incentivá-lo a buscar, junto com o seu cônjuge, fortalecimento para o seu relacionamento conjugal. Porém, precisamos entender que casamentos com problemas precisam ir para a oficina de Deus. E a oficina de Deus fica no deserto. Deus é especialista em corrigir, em mudar, em consertar as coisas. Porém, o problema é que a sua oficina não fica num spa ou num resort, num litoral nordestino, mas no deserto. Como assim? O que eu quero dizer que com a oficina de Deus fica no deserto? Quando olhamos para o Velho Testamento e vemos, por exemplo, o povo de Deus vivendo como escravos no Egito, eles clamaram a Deus. Deus, então, ouviu o clamor e prometeu resgatá-los da escravidão do Egito e levá-los para uma terra que emana leite e mel. Deus prometeu que eles chegariam na terra de Canaã. Porém, entre a saída do Egito e a chegada em Canaã, eles passaram pelo deserto. 40 anos sendo provados por Deus. Não era mais tempos de murmurações. Não era mais tempo de eles olharem para trás ou acharem um culpado porque eles passaram tanto tempo de sofrimento no Egito. Era tempo de eles olharem para frente, deles verem o que Deus estava preparando para eles e confiarem em Deus, em se depositarem 100% aos pés do Senhor. Se faltasse comida, Deus providenciaria, como Deus providenciou o maná. Quando faltou água, Deus fez sair água da rocha. Quando eles se feriram, Deus os curou. Porém, o problema é que eles não conseguiram confiar em Deus. Eles não conseguiram se depositar 100%, completamente, nas mãos de Deus. Muitas vezes, casamentos estão com problemas, com dificuldades, e as pessoas têm dificuldade de confiarem em Deus. Ou têm dificuldade com a oficina de Deus. Porque, assim como um carro que vai para uma oficina, muitas vezes ele precisa ser martelado, desmontado, quebrado, amassado, modificado, para finalmente ficar bom. Muitos carros passam por uma grande transformação na oficina para voltarem a funcionar. No deserto de Deus é semelhante. Na oficina de Deus é semelhante. Muitas vezes o marido ou a esposa, e geralmente ambos, precisam ser quebrados, moídos, reconstruídos, para que possam corrigir
o que está errado. A verdade é que nunca é 100% a culpa de um ou de outro. Alguém pode estar um pouco mais culpado ou um pouco menos, mas ambos precisam estar na oficina de Deus para restaurarem os seus casamentos. E isso não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Eu quero incentivar você. Eu quero motivar você a procurar ajuda. Ajuda profissional, se for o caso. Ajuda de irmãos especialistas, se for o caso, para ajudarem você no seu casamento. Mas, acima de tudo, eu quero incentivar você a confiar em Deus, a ir para o deserto, para a oficina de Deus. Nesta oficina de Deus, existe uma placa na entrada da oficina que diz que para que o seu casamento dê certo é necessário obediência e santidade. Obediência à vontade de Deus e santidade de vida para com Deus e consequentemente para com o seu cônjuge. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Eu estou incentivando você a procurar ajuda. Você e seu cônjuge podem restaurar o seu casamento, o casamento de vocês, se vocês estão passando por problemas. Estou falando essas palavras para desafiá-los a entrarem na oficina de Deus, com a ajuda de irmãos especialistas, irmãos que estejam preparados para ajudá-los no seu casamento. Orem a Deus, peçam orientação de Deus, e eu tenho certeza que Deus irá restaurá-los, porque Deus está interessado no seu casamento. Amém?